Olá, eu sou Ernesto Berg, consultor organizacional. Eu estou abordando o assunto administração de conflitos e esse é o quarto vídeo sobre esse assunto. O assunto de agora, que eu vou apresentar, é as 5 formas de administrar conflitos. Os 3 primeiros vídeos dessa série você pode localizar aqui mesmo no YouTube, no canal Berg Treinamento e Desenvolvimento Profissional. No vídeo anterior, eu mostrei como utilizar o método SEDAR de resolução de conflitos. E você viu como é fácil aplicá-lo para resolver divergências no seu dia a dia. Agora eu vou falar sobre um outro excelente método de gerenciar conflitos, que é aquele que eu falei há pouco, as 5 formas de administrar conflitos, que eu extraí do meu livro, Administração de Conflitos, que você pode ver aqui mesmo ao meu lado. O livro de cima é o livro físico e o de baixo é em forma de e-book. Esse processo que eu vou falar agora foi criado pelos americanos Kenneth Thomas e Rolf Killman. Em situações de conflito, o comportamento de uma pessoa pode ser enquadrado em 2 dimensões básicas. A primeira dimensão é a assertividade, que é o eixo vertical que você vê aí na tela. Quanto menos assertiva é a pessoa, isto é, quanto menos defende seus interesses, mais na base do eixo a pessoa fica. E quanto mais assertiva ela é, mais vai subindo ao longo do eixo, até situar-se lá na ponta superior, perto da seta mesmo. Quando então o indivíduo, a pessoa, atinge o máximo de assertividade. A segunda dimensão é cooperação, que é o eixo horizontal que você vê na figura. Quanto menos cooperativo o indivíduo é, mais próximo do eixo da assertividade ele se situa, que fica à esquerda da sua tela. E quanto mais cooperativo o indivíduo é, mais ele progride nesse eixo horizontal, até chegar lá na ponta, bem na ponta direita do vídeo. Então, fazendo agora cruzamentos entre os 2 eixos, o vertical e o horizontal, encontramos 5 comportamentos ou 5 estilos diferentes de administração de conflitos. Vamos ver um a um. O primeiro estilo é o afastamento. É quando o indivíduo ali naquele eixo da assertividade, ele não procura satisfazer os seus interesses. E, por outro lado, também não é cooperativo. Então, é o afastamento que nós chamamos. É como uma espécie de tartaruga que encolhe os pés, a cabeça, fica lá embaixo da carapaça. Ele se mantém à margem do conflito. O segundo estilo é a acomodação. É quando o indivíduo ele ajuda ao máximo as outras pessoas. No entanto, não defende seus próprios interesses. A atitude básica é de acomodar-se, é uma espécie de perde-ganha, que um lado perde e o outro lado ganha. O indivíduo sempre leva pior no final. Eu digo, brincando, que é uma espécie de coração de irmã Paula, sempre querendo fazer o bem, mas às vezes se dá mal com isso. O terceiro estilo é competição. É quando o indivíduo pensa só no seu lado. Eu quero levar o máximo de vantagem e não se preocupa nem um pouquinho em cooperar com a outra parte. É uma atitude de imposição, uma atitude de coação, uma espécie de ganha-perde. Por exemplo, eu ganho, você perde. O outro lado ganha, eu perco. O quarto estilo, ou comportamento, é o acordo. Então, ele está mais ou menos na metade do eixo assertividade. E na outra metade do eixo horizontal, e ele coopera mais parcialmente. Como ele compete, porém, parcialmente. Essa atitude de negociação é uma espécie de meio a meio, um ganha-ganha pela metade, ou, se você preferir, um perde-perde pela metade. O quinto estilo é a colaboração. É quando a pessoa se interessa ao máximo em atender às suas necessidades, lá na ponta do eixo da assertividade. E, por outro lado, também se interessa em atender ao máximo às necessidades da outra parte, cooperando com essa parte. A tônica aqui é o trabalho em conjunto, uma espécie de ganha-ganha. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Qual é o melhor estilo para administrar conflitos? Olha, baseado no que eu apresentei, talvez você até responda que o estilo ideal é o método cooperação. Ok.
Certamente, esse é um ótimo estilo para administrar conflitos, mas não é o único, porque dependendo das circunstâncias, podemos e até devemos adotar os 5 estilos em momentos diferentes e em circunstâncias específicas. Por exemplo, quando é que nós podemos adotar o estilo afastamento? Lembra aquele que a pessoa não se compromete com ninguém, não ajuda e também não é ajudado. Podemos utilizar, sim, o afastamento quando o custo do confronto é maior do que o benefício. Não compensa comprar essa briga. O custo é muito alto, o benefício baixíssimo. Também podemos utilizar o afastamento quando a questão é pouco significativa para os dois lados. Por que vamos brigar a esse respeito? Deixa acontecer. Também podemos utilizar o afastamento quando queremos esfriar a cabeça. Eu estou com um problema aqui, eu estou chateado, em vez de responder na hora, eu digo, não, eu vou pensar hoje e amanhã a gente volta a falar sobre isso. Está esfriando a cabeça. É afastamento. Agora, temos que cuidar também em utilizar esse estilo. Por quê? Utilizado frequentemente dá a impressão de omissão. E isso não é bom porque você vai perdendo a sua capacidade de gerenciar conflitos. O outro estilo é o de acomodação, ou seja, você ajuda muito o indivíduo, mas não defende seus interesses. Podemos utilizar quando? Quando é importante preservar a harmonia e o relacionamento. O relacionamento é mais importante do que querer competir. Aí sim. Outro aspecto, quando queremos demonstrar generosidade, você pode dizer, olha, eu faria isso aqui de outro jeito, mas tudo bem, faça do seu modo, se você acredita que é a melhor maneira. Também podemos utilizar esse estilo de acomodação quando é muito mais importante para outra pessoa aquilo que estamos discutindo. É para ele, para esse indivíduo é importante. Para você não tanto. Agora também precisamos cuidar a esse respeito. Por quê? De repente você colabora tanto e esquece de fazer a sua parte, de defender seus interesses. Aí você vai perdendo a iniciativa e a capacidade de se impor também. O estilo acordo, terceiro estilo. Quando é que podemos utilizá-lo? Lembra que o estilo acordo é quando eu uso metade da capacidade de colaborar e a metade da assertividade. O estilo acordo é bom quando os dois lados têm a mesma força. Eu vou brigar com a outra parte, porém, eu talvez não consiga me impor. Também podemos utilizar esse estilo quando o tempo é curto e você precisa chegar a uma solução. E olha, eu abro mão desse item, você abre mão daquele item, do outro. Que tal? Tá bom assim para nós? Também podemos utilizar esse estilo acordo quando todos têm a perder, se não chegarem ao entendimento. Dizer, olha, nós estamos chegando a nenhum acordo, que tal? Eu cedo aqui nesse ponto, você cede um pouco ali e fechamos assim. Ok, é possível utilizar, mas o cuidado que tem que haver aqui é o seguinte. Se começar a querer negociar tudo, vira um balcão de negócios. Isso aí, com certeza, não é adequado para a resolução de conflitos. O estilo competição é aquele onde eu defendo, por exemplo, ao máximo os meus interesses. E também não estou nem um pouco preocupado com a outra parte. Podemos utilizar, sim, às vezes, quando ações rápidas e decisivas são necessárias. Você não tem tempo para ficar trocando ideias, as coisas estão ficando muito difíceis, você autocraticamente decide. Podemos utilizar também o estilo competição quando estão em jogo princípios importantes, princípios éticos, ou princípios profissionais, princípios religiosos, o que for. Também podemos utilizar a competição quando você precisa proteger-se de pessoas que querem levar vantagem sobre você. Aí você mostra que você sabe lutar também. Ok, é um estilo, às vezes, pode ser utilizado, mas tem que cuidar muito, porque ele vira impositivo. E você só pode utilizá-lo quando tiver força e um reconhecimento sobre isso, senão você perde essa capacidade de negociar desse jeito. E não é bom a longo prazo utilizar o estilo competição. O outro, quinto e último estilo é colaboração. Quando é que nós podemos utilizá-lo? Quando você precisa de uma solução integrada que beneficia todas as pessoas. Você quer dialogar, você quer trocar ideias. Também pode ser utilizado quando quiser comprometimento de todos, porque aqui você envolve, você dialoga, você conversa, e no final todos estão comprometidos. Aí dizem, se der certo, todos acertamos. Se errarmos, todos nós erramos. Não é a pessoa daí tirar o corpo, dizer que não teve nada a ver com aquilo. Também a colaboração é útil quando precisamos chegar à raiz do problema, e não há uma grande abertura para que isso aconteça. Não há oposição, nós podemos dialogar. Agora, precisamos cuidar também o seguinte, a colaboração, ela
precisa de muito tempo. Reuniões, amadurecimento das pessoas, amadurecimento da equipe. Ela não é instantânea, não. É uma evolução lenta e gradual, mas são os melhores resultados que nós podemos conseguir para administrar conflitos é através do estilo colaboração. Por falar nisso, clique no link abaixo aqui e você será direcionado para uma página no meu site, o Quebrando Barreiras, onde você vai encontrar um resumo sobre 5 estilos de administração de conflitos, que eu falei aqui agora. Aliás, muito útil vai ser isso para quando você tiver que enfrentar divergências. Na próxima semana, eu vou falar sobre como utilizar a comunicação eficaz para administrar conflitos. Como comunicar-se adequadamente para administrar conflitos. Vai ser ótimo, tenho certeza que vai ser muito útil a você. E antes de concluir, eu peço a você que clique aí no ícone positivo aí embaixo. E, sobretudo, isso sim, que você se inscreva no meu canal, Berg Treinamento e Desenvolvimento Profissional. E divulgue, se for possível, nas suas mídias sociais. Você vai ter acesso a dezenas de outros vídeos que eu vou postar sobre liderança, negociação, criatividade e muito mais. Então é isso. Obrigado e nos vemos na próxima semana. Até lá.